A paz do Senhor Deus Todo-Poderoso a todos os filhos de Deus. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje vamos ler o livro de Esther, capítulo 3. Já vimos um pouquinho da história de Esther. Fugitiva, morava em Suzã com seu tio Mardoqueu, no reinado de Assuero. A Vasti, a rainha, não quis obedecer ao rei, foi deposta. Foi feito um concurso para quem iria tomar o lugar de Vasti. Esther foi escolhida. E o povo judeu era escravo na Babilônia. Esse é o pano de fundo do livro de Esther. Mardoqueu, o tio-pai de Esther, vivia na porta do palácio observando, porque o rei nem sabia que o Mardoqueu era o pai-tio de Hadassa de Esther, a rainha que foi entronizada no lugar de Vasti. Mardoqueu ficou sabendo de uma conspiração, avisou Esther, que avisou o rei ficou sabendo, inquiriu, era verdade, enforcaram aqueles que estavam querendo dar um golpe no país, no reinado de Assuero. Ficou registrado isso nos livros das crônicas do rei Assuero. Depois que passou todas essas coisas, vem o capítulo 3. Vamos conhecer aqui uma pessoa chamada Amã, figura do diabo, de Satanás, do adversário, do inimigo de Deus, nosso inimigo também. Depois destas coisas, Esther 3:1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã e o exaltou e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Deus também exaltou Lúcifer, querubim da guarda. E ele era um dos 3 principais querubins. E ele entregou o governo dessa terra que nós moramos para esse querubim, para o anjo de Deus. Entregou para o diabo. Mas ele se tornou Satanás, o diabo, e usurpou o governo de Deus. E hoje nós estamos sofrendo as consequências da rebelião de Satanás. Assim foi com Amã. Ele foi engrandecido no reinado de Assuero. Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim se tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Não que Mardoqueu não respeitasse Amã, não. É porque Deus disse que só nos encurvamos e nos dobramos diante de Deus. Mas Mardoqueu, aqui, não se prostrava diante de Amã. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ouvidos, a fizeram a saber a Naamã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinham declarado que era judeu. Então por que ele não se curvava? Porque ele era judeu. Mas só porque é judeu? Não, porque ele era um adorador de Deus, dos céus e da terra. E ele só se curvava diante de Deus. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Pois é, se você não seguir o diabo e as coisas dele, ele vai ficar meio bravo com você e comigo. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Então Amã ficou sabendo que Mardoqueu era judeu. E agora ele queria colocar as mãos sobre Mardoqueu e sobre o povo dele, que é o povo judeu. Agora eu não vou perseguir só você, eu vou perseguir também todo o seu povo. Você é filho de Deus? Você é a igreja?
Você é o corpo de Cristo? Pois é. O diabo pregou Jesus Cristo na cruz e persegue todo o povo de Deus na face da terra. Mas não se esqueça, Jesus venceu o diabo na cruz. E Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele entregou essa autoridade para a igreja, para os filhos dele, para o reino dele. Nós não estamos debaixo do governo usurpador de Amã hoje, do diabo. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, olha aí, o plano diabólico de Amã. Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Mas acho que ele não sabia que tinha ficado registrado nas crônicas aquele bem que Deus, que Mordecai, o judeu, tinha feito para o rei. E ele não sabia que o Mordecai era o sogro do rei. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Maldito Amã colocou dinheiro, imposto, comprou o decreto do rei. Hoje acontece muito isso, né? Nos governos, na verdade. Se compra sentenças, se compra mudanças de lei, se compra aquilo que se quer fazer de mal para alguém. É isso que estava acontecendo aqui. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. Ele não é adversário só do Mardoqueu, é adversário dos judeus. Você também é um adversário do povo de Deus? Você também persegue os filhos de Deus, aqueles que declaram a sua fé em Jesus? Você também é um perseguidor daqueles que leem e falam a verdade da palavra de Deus? Porque você pratica algo que Deus abomina e que está registrado na sua palavra? Você também persegue os filhos de Deus? Cuidado, vamos ver o fim de Amã. Então chamaram os escrivães do reino no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo e cada província, segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu com o anel do rei o selou. E Assuero, ele era um representante dos medos e dos persas. Lembra que Dario não conseguiu mudar o decreto do rei e Daniel foi colocado na cova dos leões contra a vontade de Dario? E agora aqui o rei Assuero deu a palavra das leis dos medos e dos persas que não se pode revogar. E foi autorizado que matassem todos os judeus. E Mordecai seria morto por Amã. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Então a ordem aqui era para exterminar os judeus. Parecido com Hitler, né? O Amã é o Hitler. Exterminar todos os judeus, de criança a velho. Mas aqui os judeus é o povo de Deus, escolhido por Deus. Hoje a igreja é o povo judeu, escolhido por Deus. Você sabia que está chegando o momento que o Amã vai surgir novamente?
Quem será o Amã dos nossos dias? O governador mundial, o anticristo, a besta, que vem do mar, que vem lá da Europa, para reinar do outro lado do mar Mediterrâneo, em Jerusalém, em Israel. É a besta que veio do mar. Ele vai ser bonzinho. Ele vai mandar parar todas as guerras. O povo vai gostar dele. Que homem bom, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Mas quando se cumprir a primeira parte do seu reinado, que é 7 anos, 1335 dias, a besta que veio do mar foi ferido de ferida mortal na cabeça. Tá vendo? Morreu, foi assassinado. Mas a ferida foi curada. Olha, ele levantou do caixão. Aí ele vai se declarar que ele é Amã, que ele é Deus. Que ele é o Cristo, porque ele ressuscitou. E aí ele vai se tornar o Amã, o anticristo. E se eu e você, que somos os verdadeiros judeus, a igreja, ficarmos para esse momento, nós seremos perseguidos da mesma maneira como Amã perseguiu os judeus. Aqui o Amã não conseguiu vencer os judeus, não matou nenhum. Mas na grande tribulação, o anticristo matará, vencerá os santos, porque está determinado por Deus. Quem for vencedor durante a grande tribulação, que é esse período desse governo, serão os que não negarem o nome do Senhor, mas eles serão entregues para serem mortos pelo governador mundial. Uma cópia do escrito para se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Então eles se prepararam para que naquele dia não escapasse nenhum judeu, todos fossem mortos. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e a Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Que situação, né? A cidadela de Suzã ficou em confusão, porque o Amã resolveu exterminar todos os judeus. O anticristo vai desejar exterminar todos os cristãos da face da terra na grande tribulação. Vamos ver o que vai acontecer no capítulo 4. Qual foi o resultado de Amã ter feito isso? O resultado de Amã vai ser o mesmo para o diabo. Ele será lançado no abismo por 1000 anos, será trancado. E os filhos do Altíssimo reinarão em seu lugar. Aqui o Mordecai, ele reinou no lugar de Amã, junto com todo o povo judeu. Houve festa lá. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a estar na Tua presença, na Tua luz, na Tua comunhão. Senhor, nos livra de Amã. Nós queremos ser vencedores e sermos arrebatados à Tua presença. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Louvado seja o Senhor.